galera, eu sou Bia Matsukura e hoje eu vim contar outra história para vocês, enviada pela Márcia da cidade de Lins, interior de São Paulo, que se chama O Balanço. Bom, então na verdade a Márcia é neta da professora que vivenciou esse fato, essa história. Há cerca de 33 anos atrás, a avó dela, professora, que hoje é aposentada, na época ainda lecionava. Então ela dava aula para crianças bem pequenininhas, cerca assim de 5, 6 aninhos. Então o que aconteceu? Em um dos anos que ela estava lecionando, ela deu aula, ela veio receber na sala dela como aluna uma menina, que essa avó relatava para Márcia, ser muito meiga, muito carinhosa, muito linda. E essa menininha chegava na escola e pelo fato da avó da Márcia morar bem pertinho da escola, e antes que a aula começasse, antes dela entrar na escola para trabalhar, ela sempre ficava no portão da casa dela conversando, ou com os filhos, ou com os vizinhos. E acontece que essa menininha chegava e via a professora lá e ia lá conversar com ela. Então isso fez com que elas criassem um elo de amizade muito grande. Então ela chegava, a professora pegava ela no colo, beijava, rodava ela, enfim. Criaram uma amizade como se fosse vó e netinha. Mas na verdade era a aluna e a professora. Bom, ela conseguiu conviver, ela deu aula para essa menina, para essa criança, cerca de uns 7, 8 meses. E cada vez mais, a cada dia mais, a amizade das duas ia se fortalecendo. Até que essa criança veio adquirir uma doença que pediram para que eu não revelasse qual. E infelizmente a menina veio a óbito. A menina não conseguiu sobreviver, ela veio a falecer. Bom, é lógico que com todo o sofrimento da família, igualmente o sofrimento da família, essa professora que já tinha se apegado demais a essa criança, igualmente a mãe, o pai, os parentes, os irmãos, sofreu muito. Até na época, a neta me contou, me escreveu, me relatou que a avó até pediu uns dias de afastamento pelo estado emocional que ela entrou. Bom, enfim, teve toda aquela situação, aquele trâmite, da avó se afastar um tempo para retornar da aula pela perda da criança. Ela, enfim, já encarava como parte da família. E até a família toda, porque ela chegava na escola e no que ela vinha no encontro da professora, estava toda a família da professora. Então, não só a professora se apegou muito a ela, como todos ali da casa dela. Então, ela tinha se tornado parte da família. Então, foi um sofrimento assim mútuo, tanto da família da menina, da criança, como da família da professora. Depois que ela retornou à escola, cerca assim de 1 a 2 meses, a neta não se lembra exatamente quanto tempo ela ficou afastada da escola, mas foi mais ou menos isso, tá? De 1 a 2 meses. Bom, ela retornou à escola, bem menos sorridente, bem menos assim, até prestativa na sala de aula como ela era antes, que ela ainda estava muito abalada. E por um respeito, por um carinho, os amiguinhos deixaram a carteira, onde a criancinha sentava, a menina sentava, que eles não quiseram passar o nome real da criança, então eu vou falar Diana, tá? Então eu vou falar a menininha Dianinha. Então eles não quiseram ocupar a carteira, o lugarzinho que a Aninha sentava, que ficava, assim, por sinal, bem perto da professora. Então, assim, nos primeiros dias, ela não notou nada, ela entrava, dava aula normal. Depois de um tempo, ela começou enquanto ela dava aula para as crianças copiavam a matéria que estava na lousa. Cerca de uns 15, 20 dias depois do retorno dela para a escola, ela estava escrevendo e ela tinha a impressão de ver a Aninha sentada na carteira ali onde era dela. A hora que ela olhava, ela só via a Aninha sorrindo para ela e desaparecia. Ou então tinha vezes que ela olhava, ela tinha a impressão de que a Aninha estava lá. Quando ela olhava, a Aninha desaparecia. Então tinha vezes que a Aninha sorria para ela e vezes que a Aninha desaparecia. Bom, ela achou que isso fosse coisa da cabeça dela, afinal de contas, até pela impressão da menina ter ficado
6, 7 meses com ela ali. Enfim, ela achou que fosse coisa da cabeça dela e poderia até ser realmente. Até hoje ela tem a dúvida se realmente ela estava vendo a Aninha ali ou se era uma impressão dela que a Aninha estava ali. As crianças da sala de aula não falavam nada, não notavam nada, enfim, era uma coisa mais da professora mesmo. Só que bem do lado assim da sala de aula tinha um parquinho onde essas mesmas crianças brincavam. Então tinha gangorra, tinha balanço, enfim, tinha todos os brinquedos que um parque escolar tem. E a professora, toda vez que tocava o sino do recreio, que as crianças saíam, a professora ficava ali corrigindo prova, corrigindo caderninho, colocando as coisas dela em dia antes de se retirar para o recreio para ficar com os demais professores. Enfim, ela ficava um tempinho ali. Bom, só que ela começou a perceber que tinha alguns recreios em que esse parquinho não era aberto para as crianças. Então tinha recreio que as crianças iam brincar no parquinho e outros recreios que não, para que eles pudessem se interagir até com as crianças maiores. Bom, um desses recreios em que o parquinho não estava aberto, ela começou a ouvir o barulho de um balanço. E ela começou a ouvir o barulho só, assim, vinha aquele barulho, mas não fosse assim, o suficiente para que chamasse a atenção dela. Então, para falar a verdade, muitas vezes ela nem ia saber se as crianças estavam no parque ou não. Isso durou um tempo, tá? Porém, depois ela começou a perceber, um dia o balanço começou e ela prestou atenção naquele balanço. Daí, pela primeira vez, depois já de algum tempo isso acontecendo, ela associou que era um barulho único de balanço. Então, assim, é claro, quando um parque está cheio de crianças, você não vai ouvir um balanço. E nem um silêncio total. Você vai ouvir muita risada, muito barulho de criança, enfim, gritando, brincando, falando. E vários balanços, vários brinquedos. Mas aí ela se tocou que era apenas um balanço. Até que ela foi até a janela que dava vista para o parquinho, olhou, não tinha nada. Nada, não tinha exatamente criança nenhuma, nem nenhum balanço funcionando, nada. Ela pegou, voltou para a mesa dela e continuou fazendo os afazeres dela, sozinha na sala de aula, porque as crianças estavam no recreio. Isso só acontecia durante o recreio, em que o parquinho não estava funcionando com os alunos. Esse restante de dia correu normal. No dia seguinte, ela, de novo, a mesma rotina de sempre, ela novamente ouviu esse balanço. Aí ela foi, olhou até a janela e o balanço, para o susto dela, ele balançava, porém, sozinho. Não tinha ninguém no balanço, mas ele balançava. Não fortemente, bem suavemente, assim, bem suavemente ele ia e voltava. Ia e voltava. E ela, assustada com aquilo, ela parou, fez o sinal da cruz e voltou à mesa. Ela até queria se retirar da sala de aula. Ela conta para essa dela que ela ficou assim, imensamente assustada, que o primeiro pensamento dela foi sair o mais rápido possível daquela sala de aula. Só que para maior susto dela, na hora que ela se virou para sair da sala, quem estava sentada na carteirinha? A Aninha. E sorriu para ela. Sorriu para ela e desapareceu. Ela, estarrecida, ela não sabia o que ela fazia. Se ela ficava parada ali, se ela saía correndo da sala de aula, se ela gritava para alguém vir ter encontro dela, que ela se assustou de verdade. Ela conta assim para a neta, que me mandou a história, que ela nunca tinha vivido uma experiência assim, com espírito, ter alguma evidência, alguma coisa assim. Então, realmente ela ficou muito assustada. Só que ela ficou parada ali. Ela ficou parada ali e o balanço, assim que a Aninha desapareceu da carteira, o balanço voltou a balançar. No que ela olhou o balanço, aí sim ela viu a Aninha balançando lá.
definitivamente ela tomou toda a coragem do mundo, saiu correndo, foi até encontro de outros professores, se aproximou assim da professora que ela mais tinha amizade, que ela mais tinha confiança, chamou em particular e muito emocionada, ela contou para a amiga dela, para outra professora, o que estava acontecendo. A outra professora, então, né, falou, não, se acalma, sugeriu que ela sentasse, que ela se acalmasse, e conversando com ela, tentou acalmar ela, falando que tinha sido alguma coisa ligada à emoção dela, ou que se realmente era a menina, para que ela pedisse que a menina seguisse, né, no caminho da luz. Enfim, teve aquela conversa que toda pessoa de boa fé tem com a outra nesses momentos. Bom, enfim, aquele susto passou, né, a aula dela terminou e ela voltou para casa. Voltou para casa e já começou imediatamente contar tudo aquilo para a família dela, né? Para os netos, para a filha que estava sempre ali com ela, né? Como comentou lá, a Aninha apareceu e tal. No início, como todo mundo, você sempre fica em dúvida se aquilo realmente aconteceu ou se a pessoa está muito envolvida com o assunto, aí ela começa a ver, ela começa a ouvir coisas que não estão acontecendo. Bom, eles ficaram naquela dúvida. Acontece que, como essa professora morava assim, aqui ao portão da escola, ela morava bem no portão assim, o portão da casa dela dava bem em frente ao portão da escola. E esse parquinho era assim um pouquinho acima do rumo da casa dela. Então da casa dela ela via a sala que ela lecionava, que ficava acima, e não viu o parquinho pela altura do muro. Então ela conseguia, a moça me explicou assim, ela conseguia, bom, pelo menos eu entendi assim, tá? Eles visualizavam a sala de aula, que era acima do muro, e o parquinho não, pelo muro da escola ser alto. Porém, toda noite, exatamente às 10 horas da noite, esse balanço começou a funcionar. Esse barulho do balanço vinha. Eles, na dúvida, como ventava muito, eles não sabiam se era o portão da escola que fazia aquele rangido em decorrência do vento, ou se era o balanço. E realmente ninguém teve coragem de ir lá para ver se era o portão ou o balanço. Então, tipo, eles escutavam aquele barulho à noite, mas ninguém ia ver o que era. Ninguém tinha essa coragem. Até porque começava o barulho tarde da noite. Quem que ia sair de casa, entrar numa escola para ver se tinha algum fantasma no balanço. Então, realmente ficaram com essa dúvida. Isso aconteceu algumas noites, até que a professora um dia foi dormir e antes de se deitar, ela sentou na cama e começou a chorar. Começou, né, veio muita coisa que ela passou, caminha e tal, e ela começou a chorar, se emocionou, chorou. E ela fala assim, que ela levou a mão no rosto. No que ela chorou, ela levou a mão até o rosto. E no que ela se acalmou, parou de chorar e tirou assim a mão do rosto, ela foi pegar assim algum pano, né, para enxugar o rosto dela lá, as lágrimas, tudo. Ela se levantou, foi até o guarda-roupa pegar, né, alguma toalhinha, abriu a porta do guarda-roupa, pegou a toalhinha, fechou, e no que ela se virou para voltar para a cama, a Aninha estava parada, sentadinha, bem assim, na cama dela, com o mesmo vestidinho que a professora viu, era o último dia que ela viu a Aninha assim na escola, um vestidinho rosa, todo assim, bordadinho, todo assim, bem rodadinho, todo bordado e rodadinho, com o cabelinho solto, assim, ela era um anjinho, a Aninha. E ela viu a Aninha sentada, assim, na cama dela. Aí ela fala assim que, por incrível que pareça, ela não conseguiu se assustar assim, como ela se assustou a primeira vez quando ela viu a Aninha no balanço. Aí ela calmamente foi até a cama, sentou em direção, olhando para a Aninha. Aí a Aninha virou para ela e falou assim, titia, eu te amo tanto, só que você não vai mais me ouvir no balanço, porque agora eu vou seguir com o meu anjinho. Eu só vim aqui me despedir, falar que eu te amo muito e que você não vai mais ouvir o meu brincar no balanço. Eu sei que você não sabia se era eu ou se era algum outro barulho,
mas você não vai me ouvir mais porque eu estou seguindo com o meu anjinho. Aí a Aninha mandou um beijo para ela e se foi. E a professora, ela passa assim para a Márcia, ela passou para a família, que a emoção dela foi tão grande que ela não sabia se ela chorava, se ela sorria de muita felicidade de ter visto a Aninha ali. E que é uma história que realmente é difícil para ela até para relatar, que é difícil para ela até falar, tanto que depois de muitos anos ela consegue voltar a falar, que ela preferiu guardar isso no coração dela e não tá falando assim para todo mundo o que aconteceu. Ela apenas contou isso para os mais próximos, né, que seria a família. Ela conta assim que ela preferiu não comentar nem com a mãe da Aninha, uma coisa que realmente ela guardou para ela, porque ela não sabia até que ponto ela ia até emocionar a mãe, até que ponto essa mãe ia sofrer, então ela preferiu guardar para ela. E que depois de 33 anos ela gostaria que relatasse a história. Então ela pediu para que a neta me enviasse esse relato para que eu repartisse com vocês. Enfim, bom, gente, eu não sei vocês. Eu, quando eu li, eu me emocionei muito, eu achei assim maravilhosa a história, realmente me tocou o coração e espero que vocês tenham gostado, que vocês sintam a felicidade que eu senti, que essa professora sentiu. Bom, mas enfim, eu gostaria que vocês mandassem